Irmãos, vamos agora a mais uma live de leitura no livro de Jeremias, um dos profetas maiores também. E no livro de Jeremias tem somente 52 capítulos. Amém? Vamos ler hoje, nesse dia 16 de agosto, do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Que Deus venha te abençoar neste dia 16 de agosto. Que o Senhor venha te dar paz, muita alegria, transformação e renovação na sua vida. Amém? Vamos orar e pedir a pessoa do Espírito Santo nesta leitura. Senhor Pai do céu, Deus Todo-Poderoso, Deus da eternidade, o Senhor que enviou Jesus para morrer por os nossos pecados, pelos meus pecados, e ao terceiro dia ressurgiu para tomar a chave da morte, a chave da vida, das mãos do diabo, do inferno. E o Senhor tomou essas chaves e fechou as portas do inferno. E o inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, Espírito Santo de Deus, sabemos que de modo nenhum o Senhor quer que nenhuma alma se perca. Mas toda alma, Deus, que perecer sem o Senhor, que perecer sem o selo do teu sangue, que é a remissão para a salvação, essas almas, Senhor Deus, estão predestinadas ao fogo do inferno. Predestinadas. Porque, Deus, enquanto haver fôlego em nossa alma, em nossas vidas, podemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. Mas morrer sem Cristo é uma perca, tristeza. Então, meu Deus, usaremos, Deus, esse canal para levar a Tua palavra em forma de leitura neste ano. Ano que vem em forma de devocional, no outro ano em forma de pregações, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, quero agradecer a cada um de vocês que se inscreve no canal. Eu sei que eu estou começando esse canal, não tenho ajuda de ninguém para me ajudar a fazer o layout, né? O layout diz assim, as imagens, as edições, para deixar um layout bem chamativo. Não tenho, ainda trabalho só, meu primeiro ano de experiência em plataforma. Mas daqui a alguns meses estarei melhorando isso aí, tá? Fazer um layout legal, fazer um ambiente mais assim, cenário, pra gente ficar bem à vontade. Que aqui é o meu lugar, né? Onde eu durmo, no quarto aqui. Mas vamos melhorar isso aí, tá bom? O que tem a ver isso? Nada. Só para dar uma chamativa melhor para o canal. Claro que o Espírito Santo é quem chama, mas melhorar o visual também fica bom, ok? Então pega a sua Bíblia e abre agora no livro de Jeremias, no capítulo 4, esse dia 16 de agosto, e vamos continuar a leitura. Aqui no capítulo 4 ele continua lendo, aliás, continua falando, né? Jesus continua a mostrar, Deus continua a falar conosco. E olha só o que o Senhor fala para nós. Só sintonizar aqui uma situação. Já já começaremos. Eu errei isso aqui, capítulo 1, 2, 3. Depois eu ajeito. Mas vamos lá. Vamos ler do capítulo 4, capítulo 6. E Deus vai nos abençoar. Diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás.
E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor. Na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitante de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. A invasão estrangeira anunciada é descrita. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém. E dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago o mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso cingi-vos de pano de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração do príncipe, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: o vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os teus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a cidade, esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouvistes o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo estar louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para o mal, sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra, eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo,
e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém o não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, e nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te visitas de carmesim, ainda que te adornes com enfeite de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos antimônio, debalde te farias beba. Aliás, vamos ler de novo. Agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te vista de carmesim, ainda que te adornes com os enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, como um antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como de que está com dores do primeiro filho, e a voz da filha de Sião ofegante, que estende as mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Vou colocar uma luz aqui que eu não estou enxergando. Melhorar a nossa leitura. Vai pra lá, que eu tô filmando, vai pra lá. Só um minuto. Agora vai. Capítulo 5. Dai voltas. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém. E vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém. Ou se há o homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas este, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso o leão do bosque os feriu, o lobo dos desertos os assolará, o leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Aleluia. Essa palavra, irmãos, é para o dia de hoje. A apostasia está se multiplicando hoje de um modo desenfreado. Tem pastor gay, tem pastor homossexual, e usa essa Bíblia para pregar no seu culto. Agora eu quero saber que culto é este? Que Bíblia é essa? Entende? Por que você pode dizer assim: por que Deus não entra lá e faz um arraso? Deus
é Deus de misericórdia. Nos últimos dias há uma grande separação entre joio e o trigo, e já começou. Você escolheis a quem se vais, se é a Deus ou aos demônios. Procure servir a Deus verdadeiro. Procure ouvir a palavra de Deus como aqui está escrito, que se multiplicam e multiplicaram-se as suas apostasias. Hoje está da mesma forma. Entende agora? Porque está tudo hoje em dia difícil para a pessoa se firmar em Deus. Tudo dividido. Igreja que só é para homens. Igrejas que só é para mulheres. Está ficando difícil. Porque antes que se manifeste o filho da perdição, o homem iníquo, vem primeiro a apostasias. E já começou essa era. Essa era está hoje na terra. Hoje, nesse dia 16 de agosto, está acontecendo. Aleluia. Para que se cumpra a palavra de Deus. Tudo passa, mas a sua palavra não passará. Vai se cumprir. Como vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que são deuses. Depois de os eu ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã rixando, cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque alevosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é ele, e nem o mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-la-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final, e sucederá que quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas estas coisas, então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis aos estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo louco, sem coração, que tende os olhos e não vedes, que tende ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia ao seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conservam. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos, com que prendem os homens.
Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de engano. Por isso, se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Olha aqui, irmãos, o que a palavra fala. Até os feitos dos malignos. Cadê? Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Está vendo aí? Uma nação que você pode dizer, dessa nação, do regente dessa nação, do presidente dessa nação, ultrapassou até os feitos do maligno. Viu como é? Nação rebelde, nação dura, que ultrapassa até os feitos do maligno. Irmãos, é muito sério isso aqui. Que se nós trazer para nós hoje, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, de qualquer nação que se rebela contra Deus, que Ele tenha misericórdia, senão Ele vai castigar, porque Ele é fiel, Ele é justo. Somos pegos por nossas iniquidades, aleluia, não porque Deus é mau. Somos pegos por nossos pecados, que transgride a lei de Deus, que ofende a pessoa de Deus, a santidade dele. É isto que nos faz com que sejamos castigados pela ira do Senhor. Aleluia. Porque fomos criados, seres humanos, todos nós, fomos criados para adorar a Deus, para obedecer a sua palavra, andar nos seus caminhos e não ir contra ele. Aleluia. Não castigaria eu estas coisas? Aquele que nem julgam o direito dos necessitados, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, olha só. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Deus fala para mim e para você. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Aleluia. Muito sério, meus irmãos. Hoje o que mais tem é profeta, dando profetada, falando aquilo que Deus não falou, entregando aquilo que Deus não entregou. Aleluia. Capítulo 6. Fugi para a salvação, vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Arquerém, porque a banda do norte espreita o mal e o grande quebrantamento. A formosa e delicada filha de Sião eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, e levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos exércitos. Diligentemente espigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vidimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os teus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Olha aí o ponto principal que chegamos, que faz muito jus à nossa live de leitura todo dia. A palavra de Deus para essas pessoas é uma vergonha. Essas pessoas não gostam da palavra de Deus. Você percebe agora porque que o nosso canal é pouco inscrito? Porque que as nossas lives é poucas visualizações? Porque a palavra de Deus. Você que dá crédito à leitura todo dia que eu boto aqui,
Você é constantemente abençoado. Deus tem livrado a sua alma. Deus tem prosperado dentro da sua casa. Deus tem prosperado na sua alma. O seu espírito tem sido renovado todo dia. Deus tem prosperado o seu ministério. Deus tem te levantado porque você está dando crédito à palavra do Senhor. Você está indo na contramão deste mundo que tem a palavra de Deus como uma vergonha e não gostam dela. Aleluia. Pelo que Deus vai falando que ele está cheio de furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens, juntamente porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdade e mulheres, juntamente porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor, desde até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é bom o caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Aleluia. Hoje está assim a nação do mundo, principalmente a nossa nação brasileira. Ela não ouve a palavra de Deus. É uma nação rebelde, é uma nação idólatra, é uma nação que procura mais aos prazeres da carne do que obedecer à voz de Deus. Aleluia. Portanto, ouve vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me virá um incenso de Sabá e a melhor cana aromântica de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão, eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, e dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústias nos tomou e dores como de parturiente. Não saibais ao campo, não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque a espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve nas cinzas, planteia como um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre te aguarda, e pus entre o meu povo por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze de ferro. Todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu como fogo. Em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Aleluia. Irmãos, essa é uma palavra de peso que Deus deu a Jeremias. Mesmo assim, o povo não se arrepende. Quantas palavras a gente prega nas nossas congregações para pessoas que estão ali. Essas pessoas que estão ouvindo, elas não se arrependem. Quantas palavras já foram pregadas para autoridades, como políticos e outras autoridades,
eles não se arrependem. Deus trará juízo sobre as nações. E a nossa nação brasileira não escapará de maneira nenhuma. Que o que Deus faz é para todos aqueles que ofendem a sua palavra. Então, meus irmãos, permanecemos firmes na fé, permanecemos em Cristo, permanecemos em Deus, porque com Ele somos mais do que vencedores. Senhor meu Pai, muito obrigado por esta live de leitura nesse livro de Jeremias. Tem 52 capítulos, esse dia 16 de agosto. Acredito, Deus, que o Senhor tem falado nos nossos corações e nossos corações estão voltados para o Senhor, para a obediência da Tua palavra, para que o Senhor nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima live, se Deus quiser.